Oi, sou eu, Georgia, aqui de novo. Ontem, quer dizer, na aula passada, né, a gente conversou sobre o Barroco, que faz parte de uma revisão para do minicurso de literatura para o ensino médio, segundo ano, e hoje a gente veio conversar sobre a segunda parte dessa revisão, tá? Ontem foi falado sobre o Barroco e hoje a gente vai conversar sobre o arcadismo, tudo bem? Então, vou aqui dividir a tela com vocês. Pronto. Então, tá aí. Nosso tópico hoje é o arcadismo, tá? A princípio, vamos observar aqui algumas obras arcades para tentar identificar elementos que compõem a estética da escola arcadista. Tudo bem? Aqui nós temos uma obra, uma pintura chamada O Balanço, e eu quero que vocês observem e me digam que elementos vocês conseguem identificar nessa obra. A gente tem aqui pessoas em algum tipo de reunião, né? Elas não estão no cenário urbano, elas estão no campo, numa floresta, em algum lugar cheio de árvores e que remete a um clima bucólico. Nessa segunda imagem, a gente já consegue agregar outros aspectos ao nosso rol de informações. Essa tela é chamada de ninfa adormecida guardada por um pastor, tá? A gente tem uma ninfa e aqui um cupido, e a ninfa ela é ligada à natureza, ligada ao paganismo, certo? Então a gente pode já anotar esse elemento aí da cultura árcade. Nós temos um pastor. A figura do pastor ela é bastante comum na produção árcade, pois campo, pastor normalmente andam de mãos dadas. E como a gente já falou aqui do pastor e do campo, a gente pode observar que o cenário utilizado pelo artista é um cenário campestre, é um cenário de floresta, um cenário arborizado. Então, a gente está começando a perceber que esse cenário é uma constante na produção arcade. Essa terceira tela tem aqui uma estátua, mulheres carregando coroas de flores, alguns querubins, alguns anjos, pessoas reunidas diante dessa estátua, que ela está situada novamente em um cenário campestre, e essas pessoas estão aparentemente fazendo oferendas, não é? Tem frutas, elas estão juntas, parece que estão se divertindo. Então, também tem um aspecto um pouco hedonista aqui nessa imagem. O que é que a gente pode, então, listar a partir da observação dessas três obras que a gente acabou de ver? Que o campo, a floresta, a natureza, são elementos que aparecem com frequência na arte do arcadismo, que a figura do pastor e de alguns elementos da cultura pagã também são utilizados por eles, não é mesmo? E que as pessoas normalmente aparecem confraternizando. Você não viu expressões de dor, de pesar, de tristeza nessas obras que a gente trouxe, não foi mesmo? Então, agora, para esse início, nós vamos conversar sobre umas informações iniciais, umas pequenas coisas que a gente tem que relembrar nesse momento de revisão, não é? Sobre o arcadismo. Quando foi que o arcadismo surgiu? O arcadismo surgiu na Europa no século XVIII, durante o setecentismo ou neoclassicismo. Por que o neoclassicismo? Porque durante o período que o arcadismo vigorou,
a gente observou que houve um resgate dos valores da cultura clássica, tudo bem? A origem do nome arcadismo é uma referência à Arcádia, que era uma região do Peloponeso situada na Grécia Antiga, que foi utilizado como ideal de inspiração poética, tá? Então, a Arcádia foi a inspiração utilizada pelos autores, pelos artistas da época do arcadismo. O arcadismo surgiu em oposição direta ao barroco e inspirou-se em preceitos do iluminismo. A principal característica que a gente observou e que a gente pode dizer é a exaltação da natureza. E isso ficou bastante claro quando a gente olhou aquelas 3 primeiras obras. A gente viu que a natureza é um elemento constante, é um elemento forte, é um elemento preponderante da arte Arcade. E eles também fazem uso na literatura de recursos rítmicos mais graciosos. Vocês lembram que tinha um pastor em uma daquelas pinturas? Então, o pastor é uma figura bastante recorrente também. E os autores daquela época usavam pseudônimos de pastores gregos ou latinos nos seus escritos. Outro aspecto do arcadismo é a crítica à burguesia e ao clero. Ora, se eu digo que o arcadismo surgiu em reação ao barroco e é oposta a ele, então é correto a gente dizer que se o barroco valorizava o clero, o arcadismo vai fazer o quê? Criticá-lo. O arcadismo é contra o clero e faz duras críticas à burguesia. Tudo bem? E os burgueses cultuavam o mito do homem natural em oposição ao homem corrompido pela sociedade. E quem foi que criou esse conceito de homem corrompido pela sociedade? Foi Rousseau, na figura do bom selvagem. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco, tá? Agora é só um momento de informações gerais sobre o arcadismo. Como foi dito anteriormente, quando a gente estava trabalhando o barroco, o contexto histórico ele é bastante importante para que a gente entenda as motivações, o porquê dos artistas, dos autores terem escolhido determinadas temáticas, determinados aspectos estéticos, tá? Para a sua produção artística da época, pois história e literatura, história e arte não andam separados. Pelo contrário, são entidades, são instituições, são elementos que se influenciam mutuamente. A história influencia a arte influencia a história. Tudo bem? Então, vamos lá. O contexto histórico daquela época, a gente vai começar a conversar sobre o século XVIII. Tá? O século XVIII foi o século das luzes ou o século da filosofia. Ora, quando você pensa em século das luzes, século da filosofia, você automaticamente já começa a perceber que houve algum tipo de esclarecimento na sociedade, algum tipo de esclarecimento para a população. Não é das luzes porque a pessoa foi lá, acendeu o interruptor e ficou claro, mas é uma analogia, uma metáfora, talvez, com esse aspecto de que você saiu da obscuridade, você saiu da escuridão, da alienação religiosa, por exemplo, trabalhada pelo barroco, e a gente entrou num século no qual as coisas começaram a ser vistas com maior clareza. E a filosofia, por si só, é uma ciência que questiona, que reflete, que critica, tá? E o iluminismo é uma corrente filosófica que influenciou todos os setores da vida daquela época. Tudo bem? O iluminismo ele se centrava na razão e na ciência. E
no progresso científico. O progresso científico naquela época foi bastante significativo, com a descoberta da lei da gravidade, a classificação dos seres pela biologia. Então, o homem começou a se apoiar em ideias e em teorias mais concretas do que ele vinha se apoiando até então, que era basicamente aquilo que era pregado pela igreja. Tudo bem? E o iluminismo, ele influenciou várias revoluções, vários momentos importantes para a vida humana, não só na Europa, mas em outros continentes também. O iluminismo, ele influenciou a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e, em termos de Brasil, a Inconfidência Mineira. E aí, a gente para e pergunta: quem foram os principais pensadores iluministas? Montesquieu, que foi um francês que norteou a teoria da separação dos poderes em executivo, judiciário e legislativo. Inclusive, a gente incorporou isso também, porque nós temos no Brasil a tripartição dos poderes, não é? Que é justamente os três poderes que devem coexistir harmonicamente no nosso país, que são executivo, judiciário e legislativo. Voltaire, que é um outro francês e que é completamente oposto à religião. A gente tem o Benjamin Franklin, que é um político americano que participou ativamente da independência do seu país, e o Rousseau, que também é um francês que foi o escritor do contrato social, certo? Quando começa a surgir aquela ideia mais concreta de Estado, e Estado que deve cuidar e reger a sua população, e a população que deve abrir mão de parte da sua liberdade para que o Estado possa agir. Deu para entender um pouco? Outro aspecto dessa época que foi bastante marcante foi o liberalismo. O liberalismo, ele surgiu com o fim do mercantilismo, tá? E houve o surgimento do capitalismo e ele começou a se firmar mais durante esse período, tá? O capitalismo, ele prima pela emancipação da economia e da interferência estatal sobre ela. Adam Smith dizia que o Estado deveria se autorregular através de uma mão invisível. Então, a gente consegue ver aqui o embrião do capitalismo, é o surgimento de noções mais livres da economia, e que muitas delas perduram e foram modificadas e são usadas até hoje, tá? E também foi trazido o conceito de livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Noções de cidadania, direitos humanos, também foram muito desenvolvidas durante esse período. A Revolução Francesa é um dos marcos da conquista de direitos por parte da população, cansada de ser oprimida e de estar sempre em segundo plano diante daquele tipo de governança que vem acontecendo até então. A busca pelo conhecimento é outro aspecto do contexto histórico, porque o conhecimento ele interfere diretamente na visão que as pessoas têm da sociedade em geral. E a racionalidade, que é a condução do desenvolvimento das ciências, da política e da vida cotidiana das pessoas, iluminando-as do obscurantismo, da ignorância e do desconhecimento. Então, a gente sai daquela tendência mais passional, mais religiosa, mais sem tentar justificar tanto as coisas do universo na imagem de um Deus, ou do que a igreja prega que seja verdade, por exemplo, e passa-se a buscar as ciências como ponto de apoio. E as ciências da política e da vida cotidiana, esses aspectos vão ser mais trabalhados com racionalidade, tá? E no Brasil, o que foi que aconteceu durante a época
arcadismo? Houve a queda da lavoura açucareira e a transferência do centro econômico para Minas Gerais, em razão da extração do minério e no Rio de Janeiro, onde o mesmo era comercializado. Passou a se instalar aqui uma nova mentalidade comercial e burguesa, que foram e o Brasil também sofreu influências do iluminismo francês. Daí a Inconfidência Mineira ter acontecido durante esse período histórico. Com essas informações que a gente tem aqui, a gente vai começar agora a conversar sobre as características do arcadismo e ver por que é importante que nós conheçamos a história do momento da escola Arcade. Tudo bem? A gente tem aqui uma literatura mais simples, pois se o arcadismo veio em oposição ao barroco, e o barroco ele era exagerado, rebuscado, a literatura arcade, ela por oposição, vai primar pela simplicidade, não é? E os temas trazidos pelo arcadismo eram temas simples e comuns ao homem, como amor, morte, casamento, solidão. Então, são temáticas mais recorrentes na vida do homem comum. As situações mais frequentes apresentam um pastor abandonado pela amada, triste e queixoso. O áurea mediocritas, ou mediocridade áurea, simbolizava a valorização das coisas cotidianas, focalizadas pela razão. Então, a gente não, né? A galera da época começou a observar o seu cotidiano, mas através de um viés mais racional, através de uma visão mais racional, através do prisma da racionalidade. O retorno aos modelos da antiguidade greco-latina e aos renascentistas, que foi justamente o movimento neoclássico. Então, houve um resgate aos modelos da antiguidade greco-latina e de uma valorização dos dos elementos clássicos, tá? A arte era entendida como uma cópia da natureza. Então, a natureza deveria ser o quê? Enaltecida. E, a partir de agora, a gente vai perceber que houve um uso muito grande de frases e expressões latinas. Um exemplo que já foi dado aqui agora há pouco foi o aura mediocritas. É uma expressão de origem latina. E isso acontece de uma maneira muito frequente no arcadismo. E, por fim, aqui, nessa primeira parte, a presença da mitologia pagã. Ora, se eu estou falando de antiguidade greco-latina, eu estou falando de deuses, eu estou falando de ninfas, eu estou falando de seres que habitam a mitologia pagã. Eu não estou falando de Deus, eu não estou falando de santos, eu não estou falando de anjos. Eu estou falando de algo que a igreja se opõe ferrenhamente. Né? O paganismo e o cristianismo não se aproximam. Mais uma expressão latina é o fugere urbem, ou seja, fugir da cidade. Ora, a gente já viu pelas imagens e pelo que foi dito até agora que a ligação do artista Arcade é com a natureza, é com o campo, é com a floresta, certo? E a ideia do bom selvagem de Rousseau, ela aparece também aí imiscuída nesse tipo de arte. E quem era o bom selvagem? Essa teoria dele dizia que o homem nasce bom, mas a civilização o corrompe. E essa ideia de que o homem nasce ingênuo e é corrompido pela sociedade surgiu do contato com a população nativa americana. Ele conheceu os índios americanos e começou a pensar que eles eram essencialmente bons, mas a colonização os corrompia.
Houve um retorno à natureza em busca de uma vida simples, bucólica e pastoril. O locus ameno, ou seja, do refúgio ameno em oposição aos centros urbanos. É como se os centros urbanos trouxessem um sufocamento que só seria remediado com o retorno ao campo, ao mundo pastoril. Só que isso era um fingimento poético. É esquisito, né, a gente pensar num fingimento poético, mas é porque essa busca, ela configurava apenas um estado de espírito, uma posição política e ideológica, uma vez que esses autores viviam nos centros urbanos. E burgueses que eram ali mantinham os seus interesses econômicos. Então, existe um certo estigma sobre os artistas árcades deles serem hipócritas, porque pregavam uma vida pastoril, pregavam uma vida simples e bucólica, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiam se desligar totalmente da cidade. Afinal de contas, a sua subsistência estava lá. Então, daí se dizer que havia um fingimento poético, que era um estado de espírito. O meu corpo está na cidade, mas a minha cabeça está no campo. Uhum. Mais uma expressão em latim aqui para vocês. Carpe diem. Carpe diem é a efemeridade da vida, a brevidade do tempo. E ele convida as pessoas a aproveitarem o aqui e o agora. Então, o pastor queria gozar o momento presente. Ele queria aproveitar os prazeres da vida agora. E qual era a forma mais empregada? Eram os sonetos com versos decassílabos, uma rima optativa e a tradição da poética épica. Outras características são a valorização da vida do campo, ou bucolismo, guardem essa palavra. Pensou em arcadismo, pensou em bucolismo, pensou em campo, pensou em natureza, pensou em mitologia pagã. Beleza? O Fugere-Urbe, que a gente já falou também sobre isso, que é a crítica à vida dos centros urbanos, é uma literatura mais objetiva. Ela tem menos floreios, menos rebuscamento do que a literatura barroca. Houve uma idealização da mulher amada. O amor era uma temática recorrente, o casamento era uma temática recorrente na literatura árcade. A inutile trucante. O que é isso? É cortar o inútil. Aquilo que não tiver uma serventia prática direta não tem por que ser usado. E, mais uma vez, a gente observa que esse é um aspecto anti-barroco. Por quê? Porque o barroco gostava de penduricalhos, ele gostava de floreios, certo? Também observa-se o convencionalismo amoroso. A aura medíocritas, que é a mediocridade áurea, ou ouro medíocre, que a gente já conversou sobre isso também. O emprego de uma linguagem simples, o uso frequente de pseudônimos de origem latina e pastoril, e o pastoralismo. Houve dois tipos de produção árcade, a lírica e a épica. A produção lírica consiste em poemas feitos com características simples, sem muito enfeite, exagero ou emoções dramáticas. E a produção épica era baseada no racionalismo e valorizava os grandes feitos, no heroísmo do índio em detrimento do homem branco. Agora que a gente já conheceu características do arcadismo, que a gente já sabe qual foi o contexto histórico no qual ele perdurou, a gente vai conhecer um pouco do arcadismo português. Vamos relembrar os aspectos do arcadismo português. O início do arcadismo português foi o ano de 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, que era uma entidade na qual se reuniam intelectuais e artistas para discutirem a arte. O lema da Arcádia Lusitana era a frase latina inutilia trucante, que dizia: acabe-se com as inutilidades, a erradicação
dos exageros e do rebuscamento e da extravagância preconizados pelo Barroco. Então, o Barroco era uma bússola do que os artistas árcades não queriam fazer, de características que eles não queriam em suas obras, tá? Então, se eles prezavam por eliminar as inutilidades, a gente já sabe que eles não se aproveitariam, não usariam dos mesmos recursos que os barrocos utilizavam. Houve, então, um retorno à literatura simples. E os principais autores, a gente vai ver agora. O primeiro deles é Manuel Maria Barbosa Boccaccio. Ele foi um escritor, um poeta, um produtor de duas fases, tá? A primeira fase dele foi composta por temas satíricos e era permeada de erotismo e humor profano. A segunda fase correspondia a um período lírico, que foi adotado por ele procedimentos literários do arcadismo, sendo equiparados aos principais nomes da poesia portuguesa. E quais eram as principais temáticas trabalhadas por Boccaccio? Para os íntimos, tá? Boccaccio para os íntimos. Amor e desilusão amorosa, permeada por dramas existenciais, cenas noturnas, apreço pelo mistério e certa sentimentalidade que transcendem as convenções árcades. E porque ele já desviava um pouco do padrão árcade, ele é considerado um autor pré-romântico. É como se ele nem fosse completamente árcade nesse momento, mas ele também não era ainda um autor romântico. Ele trazia já aí nos seus escritos um pedacinho do que podia se esperar no romantismo. Vamos conhecer aqui um trechinho da obra dele, bem pequenininho. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam como são cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Eis-la de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o rouxinol suspira. Ora nas folhas, a abelhinha para. Ora nos ares, sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo o que vês se não te vira, mais tristeza que a morte me causara. E Zéfiro, de quem ele fala aí, é um deus grego que personifica o vento oeste. Nessa produção dele, a gente observa N aspectos da escrita árcade. Ele fala em flautas, ele fala em pastores, ele fala na natureza, ele fala em animais, em flores, ele fala na abelha, no roxinol e nos amores dos óculos ardentes. Então, todos esses elementos são muito característicos do arcadismo. Deu para entender? Sigamos. O próximo autor que a gente vai trabalhar, Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele dedicou os versos a Marília e usava o pseudônimo Árcade de Dirceu. E esses são os versos mais célebres desse autor, que também tem um traço pré-romântico, cujos poemas têm um tom pessoal e que escapam às características neoclássicas. Marília de Dirceu foi um livro que eu tive que ler na época da escola. Sofri, é verdade, mas sobrevivi e foi bastante importante para que eu conhecesse elementos da cultura árcade. Vamos ler a primeira lira, a lira 1, de Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que vive de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelados e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite.
e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. E aqui a gente observa também já vários outros aspectos da cultura Arcade. Vaqueiro, ele fala em gado, ele fala de trabalhar sobre o sol, ele fala sobre o vinho, o legume, a fruta e o azeite de ovelhas, de retirar o leite, que são atividades de cunho pastoril. E se houve arcadismo em Portugal, a gente já estudou, agora a gente vai estudar o arcadismo no Brasil. Vamos relembrar como foi o arcadismo brasileiro. No arcadismo brasileiro, houve a introdução de paisagens tropicais, como em Caramuru, a valorização da história colonial, o início do nacionalismo e da luta pela independência. Segundo o crítico Alfredo Bozzi, em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, houve dois momentos do arcadismo brasileiro: o arcadismo poético e o arcadismo ideológico. O arcadismo poético, ele contou com o retorno à tradição clássica, com a utilização dos seus modelos e a valorização da natureza e da mitologia. E o arcadismo ideológico foi influenciado pela filosofia presente no iluminismo, pela razão, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então, eram os burgueses que já tinham um conhecimento maior de mundo e que buscavam algum tipo de instrução acadêmica, que criticavam a nobreza e o clero. E quais foram os nomes que a gente teve no arcadismo brasileiro? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. José Basílio da Gama produziu um poema épico chamado O Uruguai, em que relata não as paisagens bucólicas típicas do arcadismo, mas um episódio de combate. Os 7 povos das missões indígenas, liderados por padres jesuítas, levantaram-se contra o Tratado de Madrid, assinado em 1750, e eles foram então chacinados pelas tropas portuguesas e espanholas. Olha que feliz esse poema épico dele. Ele antecipa a figura do índio heróico, que é um elemento que vai aparecer na fase indianista do romantismo brasileiro, não é? A gente vai chegar nesse tópico nas revisões posteriores. E o tom do poema, no entanto, é anti-jesuíta, dedicado ao irmão do Marquês de Pombal. Olha o canto 1. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos, dura ida nos vales, o rouco som da irada artilharia, ou artilheira. Musa, orimos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue, nos decretos reais, levou à afronta. Clima tenso, né? Cláudio Manuel da Costa, ele tem a seguinte produção. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó, quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara. Contra o meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fingir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, penhais, temeis, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então, conhecemos o arcadismo, relembramos as suas características, o seu contexto histórico, conhecemos alguns dos seus autores e vimos uma parte da sua produção poética. E, desde o início, foi colocado que o arcadismo ele
surgiu em oposição ao barroco. Então, fazer um paralelo entre arcadismo e barroco se torna pertinente porque, além de revisar os aspectos do arcadismo, você também vai revisar os aspectos do barroco e entender por que eles são opostos. O arcadismo surgiu como escola estética que se opôs ao barroco. Faz 3 horas que eu falo isso. Os versos barrocos eram gestados no conflito da existência dual. Então, o barroco é o dualismo, a carne e o espírito, o céu e a terra, o teocentrismo e o antropocentrismo. E nas contradições da existência humana. O arcadismo, por sua vez, procurou restabelecer o equilíbrio entre a luz da razão e a racionalidade natural. Se o barroco tinha por tema transversal o temor pela fugacidade das coisas, ele temia porque as coisas eram efêmeras, elas passavam muito rápido, ansioso com o fato de que tudo se transforma e se dissolve, o arcadismo, por sua vez, abraçou o eterno devir. Já que tudo é instável e fugaz, eu vou viver cada momento com tranquilidade e leveza. Então, ele tirou um pouco o peso que o barroco trazia sobre essa noção de efemeridade e fugacidade da vida. E a linguagem utilizada no barroco e no arcadismo também é diferente. Os poemas barrocos são hiperbólicos e repletos de metáforas, exageros e rebuscamentos, enquanto os poetas árcades, eles propunham o quê? A simplicidade e o fim de excessos e a clareza de seus versos. Vocês viram que essa produção que a gente leu até agora, esses poemas que a gente leu, eles faziam uso de uma linguagem mais acessível, menos rebuscada, menos opulenta. E isso é tudo que o barroco não queria para os seus escritos. E dito tudo isso que foi dito até agora, revisado, conversado, a gente vai para as atividades de fixação, que é para ajudar na hora de resolver as questões na prova, no Enem, ou para qualquer outro fim que você esteja visando ao assistir essa aula. Beleza? Primeiro, vou tirar aqui para enxergar. Uma das afirmações abaixo é incorreta, ou seja, apenas uma é errada. O escritor Árcade reaproveita os seres criados pela mitologia greco-romana, deuses e entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem com outros seres do mundo cristão. Verdade ou mentira? Verdade, está correto, o resgate da cultura clássica. B. A produção literária do arcadismo brasileiro constitui-se, sobretudo, de poesia, que pode ser lírico-amorosa, épica ou satírica. Verdade, não é? C. O Árcade recusa o jogo de palavras e as complicadas construções da linguagem barroca, preferindo a clareza, a ordem lógica na escrita. É verdade. No barroco havia o quê? O cultismo e o conceptismo. E em nenhum momento da nossa revisão sobre a produção Árcade, a gente viu falar nesses conceitos. Beleza? Então, a letra C está correta. O poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão, tem como assunto o descobrimento da Bahia, levado a efeito por Diogo Álvares Correia, misto de missionários e colonos portugueses. Verdade. Letra E. A morte de Moema, índia que se deixa picar por uma serpente como prova de fidelidade e amor ao índio Cacambo, é o trecho mais conhecido da obra Uruguai de Basílio da Gama. Errado. Então, a letra E é a alternativa errada. Segunda questão. A ponte alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Então, dessas 5, 4 são aplicadas ao arcadismo e uma não. O desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira? Verdade. A gente viu que surgiu aí os primeiros indícios do índio herói. Então, a letra A é verdadeira.
Letra B. A presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período, verdade verdadeira. O resgate aos valores clássicos. É o neoclassicismo. Verdade. C. Propagação do gênero lírico, em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a realidade em um quadro idealizado. Verdade. É o retorno à vida simples. Não é isso? Letra D. Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. Eles usavam pseudônimos e não queriam, e o que eles intentavam era fazer críticas à nobreza e ao clero. Então, é verdade. Letra E. Penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não fé. Isso parece mais uma coisa barroca, não é mesmo? Quando se fala da mística religiosa e de fé. Letra C. Terceira questão. O arcadismo, didaticamente, inicia-se no Brasil em 1768. Com o quê? Com a fundação da Arcádia Lusitana? Isso aí já mata, porque se é a Arcádia Lusitana, ela é portuguesa, não é brasileira. Letra B. Com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa em Lisboa e pela fundação da Arcádia Uliciponense? Não, né? Com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa e pela fundação da Arcádia Ultramarina? Verdade. Pela vinda da família real para o Brasil? Nenhuma das anteriores. Errado. A resposta correta da terceira questão é a letra C. Quarta questão. Quanto à linguagem Arcade, quais são as alternativas erradas? Nós temos aqui 5 assertivas e nós vamos ver quais são as que estão erradas, referentes à linguagem Arcade. Primeira, prefere a ordem indireta, tal como o latim literário? Não. Tornou-se artificial, pedante e inatural? Não, é simples, ela é de fácil acesso. Terceira, procura o comedimento, a impessoalidade e a objetividade? Sim, é isso que ela procura. Quarto, manteve as ousadias expressionais do barroco? Erradíssimo! O arcadismo ele não concorda, ele não combina com o barroco. Então, qualquer das alternativas que você tiver dando a 4 como correta, você já pode, marcar um X. 5. Promove um retorno às virtudes clássicas da clareza, da simplicidade e da harmonia? Verdade. Então, quais são as assertivas erradas? Nós temos a 1, a 2 e a 4. Então, é a letra D. 5. Aponte a alternativa correta. Tomás Antônio Gonzaga cultivou a poesia satírica ou desertou? Na obra Cartas Chilenas, temos uma sátira contra a administração de Luiz da Cunha Menezes? Verdade, letra B. Nem precisa a gente terminar de ler, mas a gente pode eliminar mais algumas aí pela revisão que a gente acabou de fazer, não é? Sexta questão. Os autores árcades brasileiros apresentam uma obra divorciada das necessidades brasileiras na segunda metade do século XVIII. Como processo de defesa à liderança do público, tais letrados criam poemas profundos, de profundo subjetivismo? Não, o negócio deles era mais objetivo. Letra B. Os contos regionais de mineração? Não foi falado disso em nenhum momento aqui na nossa revisão, né? C. A dialética? Também não. D. As academias? Sim. E a literatura romântica? Não. Então, a resposta à letra da sexta questão é a letra D. 7. Assinale a letra que corresponde à alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho apresentado. Simplificando a linguagem lírica de Cláudio Manuel da Costa, mas evitando igualmente a diluição dos valores poéticos no sentimentalismo,
as liras mais densas dedicadas a Marília fizeram de quem? Gonzaga, uma figura central no nosso arcadismo. Então, a resposta correta da 7ª questão é a letra E. Tudo bem? 8ª, Carpe Diem. O que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Assinale o movimento literário ao qual pertence ele, bem como seu autor. Falou em Marília, a gente pensa em quem? No arcadismo e na autoria de quem? De Tomás Antônio Gonzaga. Marília era o xodó do Antônio Gonzaga. Então, falou em Marília, Gonzaga, arcadismo, morreu Maria Preá, letra C. 9ª questão. Sobre o arcadismo, é correto afirmar. É uma escola literária que, no Brasil, compreendeu o período entre 1768 e 1808 e antecede o romantismo. É verdade? É. Segunda assertiva. Também é conhecido como setecentismo e neoclassicismo. Verdade, foi uma das primeiras coisas que a gente falou hoje na nossa revisão. 3. Fugere urbem, locus amenus e carpe diem são expressões em latim que expressam tendências arcade. Corretíssimo. Então, as 3 assertivas estão corretas. Qual é a letra da 9ª questão? Letra E. 10ª e última questão. Acerca do contexto histórico do arcadismo, quais as alternativas certas? Olha só o que o modelo da questão fala. Quais as alternativas certas? Ou seja, pode haver mais de uma. Teve início no contexto da abolição da escravatura e da proclamação da República? Errado. Teve início durante a Revolução Industrial? Verdade. Teve início, letra C, teve início durante as grandes navegações? Mentira. Letra D, teve início durante a transição do regime monárquico para o regime republicano? Mentira. Letra D, teve início em meio ao iluminismo? Verdade. Então, eu espero que essa revisão de hoje tenha sido elucidativa, que tenha refrescado na cabeça de vocês tudo que é necessário saber sobre o arcadismo para as provas que vocês vão prestar e boa sorte. Daqui a pouco vem a próxima aula, que é a 3ª parte da nossa revisão, que é o romantismo português. Tchau!